Olá, boa noite, Marcelo. Sejam bem-vindos aí os amigos que vão chegando para o nosso estudo, para a nossa reflexão dessa quinzena, né, Marcelo? Boa Tudo noite. tranquilo? Boa noite. Estou melhorando, né, Renata? A gente tá melhorando. Essa Covid veio numa hora inapropriada. Mas estão bem, tá? Graças a Deus. Vamos beber a nossa aguinha, vamos fazer uma oração e vamos embora. Isso aí. Então, falando em oração, vamos lá. Aproveita a situação e faz uma oraçãozinha aí para a gente começar. Então, eu vou fazer uma oração muito feliz, muito contente de estar aqui novamente. Vamos agradecer a Deus, nosso Criador, a Jesus, nosso querido irmão, por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome de Jesus novamente, trocando, né? Trocando conhecimentos com o mundo espiritual, nos sugerindo, nos induindo, e que todos que aqui colocam, né, suas análises também, que esse estudo possa ser abençoado. Assim sendo, pedimos permissão para darmos início ao estudo da noite de hoje. Graças a Deus. Graças a Deus que os nossos mentores espirituais nos inspirem nessa noite. E hoje nós vamos conversar sobre uma coisa muito legal que é o poder da fé, né? O poder da fé. Lembrando para quem está nos assistindo que esses nossos estudos são em cima do estudo da FEB, estudo sugerido pela FEB, né, Federação Espírita Brasileira, no estudo aprofundado da doutrina espírita. Nós estamos começamos ano passado fazendo o livro 2, que é a parte do Evangelho, né, do estudo dos ensinos e parábolas de Jesus, e esse ano nós estamos no livro 3. Então, quem quiser se aprofundar, quem quiser entender, ler um pouco mais os detalhes, entender um pouco mais do que é o estudo, pode entrar lá no site da FEB, na parte de downloads, que tem os livros lá desse estudo para baixar gratuitamente para o pessoal poder estudar, aprender, refletir um pouquinho mais, né? E, Marcelo, falando sobre o poder da fé, vamos ver o que Jesus ensina para a gente nesse capítulo aí da fé. Vamos sim. Né? No texto evangélico de Lucas, no capítulo 17, dos versículos de 5 a 10, diz assim: Disseram então os apóstolos ao Senhor: Acrescenta-nos a fé. E disse o Senhor: Se tivesses fé como um grão de mostarda, dirias a essa amoreira, está escrito aqui amoreira, no meu conheço como montanha, né? Derraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. E qual de vós terá um servo a lavrar ou a apacentar gado, a quem, voltando ele do campo, diga: chega-te e assenta-te à mesa? E não lhe diga antes: prepara-me a ceia e cinge-te, e serve-me, até que tenha comido e bebido, e depois comerás e beberás tu. Porventura dá graças a tal servo, porque fez o que lhe foi mandado? Creio que não. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizeis: somos servos inúteis, porque fazemos somente o que deveríamos fazer. Interessante esse texto, né? Ele faz uma comparação da fé com o que nós fazemos habitualmente, às vezes sem esforço nenhum. Então, eu acho que ele quer demonstrar aí, Renata, que para você ter fé, você também tem que, de alguma maneira, fazer algo extraordinário, algo de caridade, né? Que transponha essa questão do orgulho e da vaidade. Eu pensei dessa forma, essa comparação, tá? Nessa questão da fé,
né? Você vê que ele começa quando os apóstolos pedem a ele que lhes acrescente a fé. Então, a gente vê que quantas vezes Jesus, né, chamou a atenção deles, falando: se tiveres fé, podereis fazer o que eu faço e muito mais, né? Se tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, se tiver a fé que transporta montanhas, sempre a tua fé te curou, né? Ele sempre ressaltou essa questão da fé junto com a ação, né? Junto com a ação de buscar algo mais além de só acreditar, né? E daí ele vem falando que somos servos inúteis se fizermos somente aquilo que nós devemos. Se nós somente acreditarmos sem agir, sem colocar em ação essa crença, não vamos estar fazendo mais do que a nossa obrigação, né? E aqui é interessante que me veio à cabeça também essa questão, quando ele fala, porque fizemos somente o que deveríamos fazer. Será que nós estamos querendo ter fé somente fazendo vontades materialistas, ou seja, vontades e necessidades que ainda não transpassam, né, para a espiritualidade? Ou seja, eu continuo tendo hábitos materialistas sem entender, né, que a fé ela também é um exercício de vontade, mas só que é um exercício de vontade para o lado espiritual. É aquilo que vai além, né? A gente tem que entender isso. Quando ele diz que nós podemos ser iguais aos servos inúteis que fazem somente o que é devido, né? O que lhes é pedido, ele mostra para a gente que não é só isso. Nós precisamos ir além, né? Não só no material, ir além do que ultrapasse as barreiras do material, né? Porque, como muitos, normalmente, quem faz esses que chamam de compromisso de fé, salto de fé, são as igrejas, né? Que falam muito disso, de dar um salto de fé no escuro, né? E, enfim, é ir além do que você enxerga, trabalhando para isso, acreditando que indo além daquilo que você está vendo e trabalhando para que isso renda frutos, você vai conseguir uma vitória diante de uma dificuldade, diante de um momento complicado, né? Diante das dúvidas, você vai conseguir se assentar, se reconhecer e chegar a uma solução para os seus problemas, mas são saltos de fé, né? É navegar no escuro, com a certeza de que você está sendo guiado. E eu acho que aqui também ele fala até da nossa vontade dentro da nossa consciência, né? A mudança de hábito. Olha só, se tivesses fé como um grão de mostarda, dirias a esta amoreira, né? Desgarra-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Quer dizer, é um deslocamento quase impossível de ser feito, Isso. né? Mas eu também me atento à minha consciência. Quer dizer, eu, para ser uma pessoa de fé, eu tenho que exercitar essa vontade espiritual, né? Uhum. Exercitar essa questão de mudar hábitos, mudar comportamentos, né? Sim, aí a gente vai vendo aos pouquinhos, tentando compreender aos pouquinhos essas palavras que muitas vezes não fazem muito sentido, mas que quando você começa a analisar, né, e tirar entrar, né, a fundo nas entrelinhas, do contexto, a gente começa a compreender um pouco mais. No Evangelho segundo o Espiritismo, boa noite, Geisa.
No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, item 4, diz assim: a pessoa que tem fé desenvolvida confia em Deus, no seu amor e providência, mas também em si mesma, por conhecer os próprios limites e a própria capacidade de ação. Olha a resiliência, Renata. Vai. Sabe que a verdadeira fé jamais é confundida com a presunção, mas que esta deve ser conjugada à humildade. Aquele que a possui deposita mais confiança em Deus do que em si próprio, por saber que, simples instrumento da vontade divina, nada pode sem Deus. Por essa razão é que os bons espíritos lhes vêm em auxílio. A presunção é menos fé do que orgulho, e o orgulho é sempre castigado cedo ou tarde, pela decepção e pelos malogros que lhe são infligidos. É isso que eu estava falando, é você dá aquele salto com a certeza de que você está sendo amparado, né? Com a certeza de que você está sendo guiado. Porque é muito fácil a gente falar da boca para fora, não, Jesus está no leme. Mas os pescadores lá, na hora da tempestade, no meio do mar da Galileia, esqueceram que Jesus estava lá e começaram a se desesperar. Acorda, né? Jesus, acorda. Acorda, você está dormindo, olha a gente aqui passando sufoco. Quer dizer, não tiveram fé suficiente para entender que eles não estavam sós, né? E a gente também, por conta da nossa humanidade, né, muito arraigada no que os olhos podem ver, a gente também tem esse problema de achar que estamos sós, né, nos momentos mais difíceis. Eu vou dividir em 2 parágrafos mesmo. A primeira me chama muito essa resiliência que você tem que ter das suas provas e expiações. Resiliência da missão reencarnatória. Não a resiliência de não usar seu livre-arbítrio para ser feliz. Tá? Quando ele fala, né? A pessoa que tem fé desenvolvida confia em Deus, no seu amor, na sua providência, mas também em si mesma, por conhecer os próprios limites da sua capacidade. Resiliência pura. Quanto mais eu estudo a doutrina, quanto mais a gente estuda a nossa doutrina espírita, a gente vê que a resiliência para os problemas é para ser combatidos, são para serem combatidos, e não ficar em cima do prego. Então, cada vez que eu entendo que aquilo ali está sendo bom para mim, para eu testemunhar o que eu tenho que testemunhar dentro dessa missão reencarnatória, eu vou me alojando de mais fé. Por quê? Porque eu sei que aquilo vai sendo bom para mim. E aí, no segundo parágrafo, ele vem com aquela que possui e deposita mais confiança em Deus do que em si próprio, pois sabe que simplesmente instrumento de vontade divina, nada pode ser sem Deus. Nada, universo, ele não pode ser nada sem Deus, porque Deus emana no universo fluido cósmico. Alguns chamam de fluido universal, né? Então, quer dizer, com isso a gente vai sendo o quê? Nós vamos ganhando, né, alicerce para entender a missão reencarnatória de cada um e fazer o melhor possível dentro das dores e sofrimentos que nós vamos fazer. Entendeu, Renata? É fazer o melhor. Não é sair, eu venci. Não, é fazer o melhor dentro daquela dor e daquele sofrimento que você vai estar passando, porque tudo passa. Sim, sim, com certeza. Hoje a gente já sabe que tudo passa, né? Mas quando nós somos ainda muito imaturos espiritualmente ou até na nossa vida encarnatória, em questão de idade cronológica do nosso corpo,
quando somos muito imaturos, a gente não consegue entender que tudo passa. A gente acha que tudo é o problema derradeiro da vida, é o definitivo, é o que vai durar para sempre. E Né? essa falta de amadurecimento é quando a gente quer fazer igual Adão. Nós queremos o quê? Fazer a nossa vontade e não a vontade do Pai, quando ele fala: não comes o fruto da árvore do jardim no centro, né? Então, o orgulho e a vaidade que a gente tem, que eu entendo ainda que seja o melhor para mim, na verdade não é. Vamos ler lá o capítulo 5, né? Que é benditos, né? Os aflitos, né? O maior capítulo que você tem no Evangelho, e aí é interessante que o capítulo 6 vai falar o quê? O Cristo Consolador. Então, primeiro a gente entende o antes e o depois, por quê, e depois vem o quê? Cristo nos consolando. Sim, sim. O Dario colocou aqui, ó. Tenho por mim que a fé é a ausência de dúvida que adquirimos pelo conhecimento profundo. Quanto mais ajuda, né, Dario? Ajuda e muito. Quanto mais a gente se aprofunda em estudo, na busca do entendimento do Evangelho, mais essa fé vai se firmando, né? Vai crescendo, vai se ampliando em nós. Mudando aqui, continuando no Evangelho, lá no item 7, no capítulo 19, nós temos assim: diz-se vulgarmente que a fé não se prescreve, donde resulta alegar muita gente que não lhe cabe a culpa de não ter fé. Sem dúvida, a fé não se prescreve, nem o que ainda é mais certo se impõe. Não, ela se adquire e ninguém há que esteja impedido de possuí-la, mesmo entre os mais refratários. Falamos das verdades espirituais básicas e não de tal ou qual crença particular. Não é a fé que compete procurá-los. A eles é que cumpre ir-lhe ao encontro e, se a buscarem sinceramente, não deixarão de achá-la. É um movimento sincero, né? Despido de ambições, porque são coisas que não combinam, né? Para você firmar uma fé robusta, como disse Dario aqui, a gente precisa de um conhecimento mais profundo. E esse conhecimento mais profundo não tem como ser adquirido de um dia para o outro, não tem como ser comprado, né? Não tem, é só a partir da vontade de adquiri-lo e de dedicação, né? Não adianta. Não adianta eu dizer para Marcelo, você tem que ter fé que você vai sair dessa. Não se prescreve, não é receita que Marcelo vai lá na farmácia comprar um pacote de fé para levar para casa. Né? Não adianta. Não adianta eu impor ao Marcelo, vou te botar de castigo até você aprender a ter fé. Não vai. Né? Agora, se não partir dele a ação com paciência, com vontade de adquirir essa fé, de construir essa fé, como Dario disse, através de um conhecimento profundo das coisas, das leis naturais, das palavras que vieram na Boa Nova que o Cristo trouxe, não vamos conseguir nem nessa encarnação e, se bobear, se continuarmos assim, nem na outra. Porque levamos muitos e muitos e muitos séculos existindo como espíritos maduros, né, individuais,
para adquirir e chegar no ponto que estamos hoje, de termos o discernimento de estarmos aqui conversando sobre a fé. O que não significa que já temos ela em alta conta, sem nenhuma dúvida, porque às vezes a gente ainda dá uma vacilada, né? Eu acho que você falou coisas importantes, seu Dario também, né? Meus irmãos, eu vejo assim, só vou fazer uma outra análise, né? Ela não se prescreve, ponto. Né? É a mesma coisa quando a pessoa ela está em depressão, você chega e fala, levanta, vamos para a praia, para de ser boba. Ou seja, só ela sabe o que ela está passando por dentro, né? Mas, Renata, eu vou ficar aqui com não, ela se adquire e ninguém há que seja impedido de possuí-la. E eu volto para o capítulo 5, bem-aventurados os aflitos, porque dor e sofrimento todos nesse mundo têm. Ah, mas a filha do rei da Arábia, eu não sei se ela olha para o espaço, para o espelho, e vê que o nariz dela não é bonito. Isso pode lhe causar um sofrimento muito grande. Assim como quem está na favela nem espelho tem, mas sofre por não ter dinheiro de colocar um pão à mesa. Né? Então, quando fala ela se adquire e ninguém há que seja impedido de possuí-la, mesmo entre os mais refratários, por quê? Porque nesse planeta de provas e expiações, escola, né? Todos nós viemos de alguma força, de alguma maneira, para quê? Para acalmar sentimentos, domar hábitos, né? Domar o nosso ego. E aí, quando depois no final ele diz assim, né? Não é a fé que te compete procurá-lo, a eles é a que cumpre. Então, quando eu estou abatido, quando eu estou preocupado, sofrendo uma dor muito grande, eu que tenho que ir de encontro à fé. Não é a fé que vai vir de encontro a mim, pelo contrário, porque quanto mais eu for à fé, e aí eu coloco, seu Dario, a fé como as leis de Deus, a fé da nossa doutrina, né, que é ação e reação, né? E outras frases que a gente fala muito na nossa doutrina. Por quê? Porque aí nós provamos a nossa verdadeira fé, quando a gente entende, novamente, quando a gente entende que aquilo que nós estamos passando é necessário para o nosso adiantamento espiritual. Sim, com certeza. E aí, continuando lá no Evangelho, no capítulo 19, item 6, diz assim: do ponto de vista religioso, a fé consiste na crença em dogmas especiais que constituem as diferentes religiões. Todas elas têm seus artigos de fé. Sob esse aspecto, pode a fé ser raciocinada ou cega. Nada examinando, a fé cega aceita sem verificação, assim o verdadeiro como o falso, e a cada passo se choca com a evidência e a razão. Levada ao excesso, produz o fanatismo. Em assentando no erro, cedo ou tarde, desmorona. Somente a fé que se baseia na verdade garante o futuro, porque nada tem a temer no progresso das luzes, dado que o que é verdadeiro na obscuridade também o é à luz meridiana. Quando a gente fala das outras religiões, a gente tem que lembrar que essa questão não vem de hoje, né? Não se trata de implicância, de preconceito, não, porque todas as religiões, cada uma tem os seus preceitos, os seus dogmas, as suas crenças internas. Então, a gente tem vários ritos, vários fundamentos, né, em cada religião, que faz com que aquele povo tenha fé naqueles fundamentos,
que funcionam desse jeito, que funcionam daquele jeito, não são os mesmos para todas as igrejas, não são os mesmos para todas as religiões, né? E a gente tem que lembrar que isso são coisas dos homens. Então, desde muito antes, vêm esses preceitos e essas fés, né, nesses dogmas, a crença nesses dogmas. Tanto que Jesus, quando veio, né, quando ele nasceu, quando ele começou a pregar, quando ele começou a sua peregrinação, trazendo a mensagem, agregando, na verdade, a mensagem de amor às leis de Moisés, porque ele o tempo todo disse que não veio derrogar a lei, ele veio acrescentar a mensagem de amor, porque já não era mais tempo do olho por olho, dente por dente. Então, ele veio acrescentar às leis de Moisés a questão do perdão, do amor ao próximo, da caridade, do estender a mão. E, muitas vezes, ele foi reprimido pelos religiosos dos templos, né, pelos sacerdotes, porque ele mostrou que o dogma, por exemplo, do que os judeus têm até hoje, de guardar o sábado, né? Algumas religiões não fazem nada no dia de sábado, porque é o dia do Senhor e porque não se deve trabalhar naquele dia, não se deve fazer nada naquele dia. Então, ele veio mostrar que é um dia como outro qualquer. Então, ele cansou de ser recriminado e perseguido por promover curas num dia de sábado. Né? Mas por que ele fez isso? Para mostrar que tudo isso não tem a ver com fé. Dogmas não tem a ver com fé. É uma coisa independe da outra. Né? Os dogmas eram da igreja, eram dos homens e não de Deus. Né? Ele veio mostrar que, pela fé dele, ele podia promover caridade qualquer hora, qualquer dia, qualquer momento que fosse necessário atender a um necessitado, atender a um irmão que lhe pedisse a mão para se levantar, se reerguer. Isso é fé nas leis de amor, né? Nas leis de Deus. Amar o próximo, fazer a ele o que você quer que te façam. Então, porque é um dia que a religião consagrou ao Senhor, você não pode estender a mão para o seu irmão, ou você pode se deixar, por exemplo, vamos num caso drástico aí, morrer, porque é um dia que foi consagrado ao Senhor e ninguém vai poder te socorrer, porque não se pode trabalhar nem fazer nada nesse dia. E Jesus veio mostrar que isso não tem a ver com fé. Pode ir? Com certeza. É isso aí. E você vê o que aconteceu no dia de 7 para 8 de janeiro em Israel, né? Num tremendo sábado, no sabate, né? Eles tiveram que, de alguma forma, defender a pátria deles, né? E aí a gente fica com essas palavras aqui. A fé consiste na crença, né? Em dogmas especiais que constituem as diferentes religiões. Toda religião tem um dogma, né? Sim. Mas a nossa doutrina, ela diz o quê? Que tudo que tem fé tem que ser uma fé raciocinada. Porque não adianta você ter um dogma, né, como as outras religiões têm, e dizer que é um dogma e que aquilo ali não tem o que explicar porque é um dogma. Ou seja, o homem, intelectualmente, ele vai se tornando mais desenvolvido e ele quer saber por quê. Nenhum segredo, eu acho, que fica debaixo dos panos, né?
atrás da cortina, né? Não fica. E a nossa doutrina, ela vem nos dizer exatamente isso. E você pode ver como são os estudos, né, das nossas casas, né? Você tem certas discussões, por quê? Porque existe ali pessoas raciocinando num ponto de vista, outra raciocinando, outra com uma cultura, né, que arremete, de repente, a dogmas, outras não. Agora, o que eu vejo que aqui é o mais importante seria a questão que nós temos um dogma, que a vida continua. Sim. Essa é um pilar, esse é um pilar da nossa religião, né? da nossa doutrina Da espírita, nossa né? fé, isso aí. Que fala exatamente isso. A vida continua. E aí o pessoal fala, né? Não, mas a vida continua como? Quem voltou? É um instinto nosso de razão. Porque a gente começa a entender que numa vida só nós não conseguiríamos atingir a perfeição, ou quase a perfeição, jamais. Numa vida só, eu às vezes saio com 10 desamores. Numa vida só, eu consigo matar uma pessoa e não faço ela reviver. Então, quer dizer, esse dogma que nós temos na doutrina é tão intuitivo e sugestivo que parece que nós já vimos antes. Então, quando Kardec fala, né, que a doutrina espírita, né, é razão, né? Ela tem uma razão de ser, que é o bom senso. O bom senso é porque nós usamos a nossa intelectualidade para analisar. Renato, uma coisa interessante: estudar o Pentateuco, estudar livros, né, espiritualistas, né, requer muita atenção. Porque enquanto eu preciso de muita intelectualidade para estudar física, química, biologia, né? Eu já venho com um QI que vai me facilitar ou não. Na nossa doutrina, às vezes, a intelectualidade ela cessa para dar passagem para a espiritualidade, ao conhecimento espiritual daquilo que você tem e juntando com a tua intelectualidade você consegue avançar. Vocês podem ver, quando a gente estuda, existe como uma sugestão, né? Parece que nós não sabemos a resposta. No dia seguinte vem a resposta. Você varrendo, vem uma sugestão na sua cabeça, né? Sim. Então, é isso, que a gente possa entender que quando vem falando lá da mostarda, do grão de mostarda, que você já viu depois como fica a mostarda, né? É exatamente isso. A fé, ela não é mandada. A fé é experimentada no coração de cada um de nós. A Kátia fez um comentário aqui, né, que acha que não é sobre fé, e sim sobre a falta de respeito religioso. Cada religião, com seus dogmas, faz com que a pessoa acredite, né, pela ignorância, pela falta do conhecimento, em muitas coisas que ela não se questiona se são válidas de fato ou não, né? Quando essa pessoa começa a se questionar, muitas vezes é o ponto onde ela abandona a sua religião, que às vezes nasceu dentro, né? Às vezes aquela religião que ela está vem do berço. E quando ela para e chega ao ponto de maturidade, de começar a se questionar, aí é o ponto onde ela acaba não obtendo as respostas satisfatórias e acaba abandonando. Então, a questão não é bom respeitar as suas religiões, se deve respeitar as religiões, todas elas, independente do que ensinem ou não. Mas, na minha opinião particular, nós chegamos num ponto onde
as diversas religiões que têm muitos dogmas sem explicação têm que começar a mudar essa forma de abordagem, né? Tem que começar a apresentar maneiras que fundamentem aquilo que a pessoa está fazendo. Senão vão se começar a esvaziar de fiéis, e esses fiéis, muitas vezes, que vão esvaziando as igrejas, vão esvaziando os templos, ficam vagando, ficam perdidos, acabam não indo para lugar nenhum, eles se perdem na sua fé e as igrejas perdem uma boa oportunidade de arrebanhar aquela pessoa para Deus. Há um tempo atrás, eu fui católica, né, durante a minha infância, juventude, porque minha mãe criou a gente indo para a igreja. Então, depois que eu saí, passou um tempo onde se ouvia, né, a questão da evasão de jovens da igreja. Mas por quê? As religiões não estão se renovando, não estão se atualizando. E as pessoas, as gerações mais novas, estão cada vez mais questionadoras. E quando não há essa renovação para que a pessoa fundamente a sua crença numa explicação plausível, vai se esvaziando. E normalmente, principalmente com os jovens, acontece muito isso. Eles não vão procurar outro lugar. Hoje em dia, então, né, Marcelo, com a distração da internet, com tanta fake news e com tantas postagens sensacionalistas, errôneas com relação a interpretações, eles estão se perdendo por aí. Estão se perdendo, porque estão acreditando em coisas que pela falta de maturidade deles, eles estão achando lógicas, pela falta de fé, eles estão se entregando àquelas pseudo-verdades que eles estão vendo por aí, nos canais do YouTube, nos canais do Instagram. É a luz que eles podem alcançar. Mas a culpa é de quem? Dos responsáveis por passar a cultura. Exatamente, a culpa é nossa. Eu me incluo nessa situação por eu estar aqui, né, fazendo um estudo do Evangelho. A partir do momento que eu me acho, entre aspas, capaz, né, porque eu estou dando o meu melhor, eu não sou profunda conhecedora, né, não sou expert, mas eu me acho capaz de passar o que eu já tenho de conhecimento para frente. Então, eu tenho a responsabilidade também com os outros, né? Eu e Marcelo estamos aqui tentando fazer um pouquinho da nossa parte, porque esses vídeos vão ficar aqui no YouTube para sempre. Enquanto ninguém fechar o YouTube, o vídeo vai estar aqui. E se Deus quiser, oramos a Deus que ele atinja, ou pela curiosidade, ou pelo interesse, o máximo de número de pessoas possível. Mas é a nossa responsabilidade, a responsabilidade daqueles que já têm o entendimento necessário, fazer com que esses jovens, essas pessoas que se evadem das religiões, comecem a entender de maneira plausível e palpável aquilo que eles estão vivenciando ali dentro. Eu saí da Igreja Católica por isso,
porque eu não consegui entender de maneira plausível, palpável, o que eu vivenciava lá dentro. Porque não tinha uma explicação lógica que me fizesse compreender que aquilo estava 100% certo. Né? Então, a gente tem essa responsabilidade com Cristo, que nos chamou, né, para sermos seus servos, estudando o Evangelho, aprendendo a doutrina, aprendendo para passar adiante, e responsabilidade com o nosso próximo. Eu só queria falar uma coisinha que a Kátia botou, acho que não é sobre a fé, e sim sobre a falta de... Não, é só dizer que Kardec ele tinha vislumbrado isso, tanto que ele coloca a palavra impiedade. Espíritas amai-vos, espíritos instruí-vos, e ele fala sobre a impiedade. Impiedade é exatamente a falta de respeito às coisas religiosas, tá, Kátia? É legal. A Geisa colocou aqui, acho que, no fundo, vendo irmãos de outras religiões, tem um denominador comum, Deus, nosso Pai maior, e seu Filho Jesus. Com certeza. Geisa, o que eu estou comentando aqui é que, mesmo tendo essa fé em Deus, esse entendimento de Deus, mesmo tendo o contato com o Evangelho, chega uma hora que eles querem questionar esses dogmas que prendem eles ali até um certo ponto e que depois eles começam a querer uma explicação para aquilo, que muitas religiões não sabem dar uma explicação que, para a geração de hoje, seja a contento, que preencha a ânsia de saber deles. Né? Eu não estou falando, na nossa geração, a gente já tinha, pelo menos na minha, né? A gente já tinha essa ânsia de saber, mas pouquíssimos se rebelavam contra. Se mantinham ali mais a nível social e acabavam indo direto, ficavam. Alguns é que, vou largar isso aqui porque eu não entendo, né? Não acho que seja certo e ninguém sabe me explicar por que é certo. Poucos saíam, muitos por pressão familiar, por pressão social, por convívio com os amigos, acabavam continuando. Mas, hoje em dia, com a juventude do jeito que é hoje, totalmente questionadora, e com uma gama de informações à mão mesmo, porque na nossa época, se a gente quisesse informação, né, Marcelo? Tinha que ir na enciclopédia. Enciclopédia Barça, se lembra? Barça, Biblioteca Nacional, pegar e pesquisar nos livros. Agora não, agora eles têm tudo, o que presta e o que não presta, na palma da mão deles. E muitas vezes não tem maturidade para discernir o que presta e o que não presta. É isso que eu estou comentando. Agora, essa questão do contato com Deus e com Jesus, estudos já foram feitos com estudantes de universidade na faixa entre 20 e 26 anos, muitos com problemas de crise depressiva, de crise de ansiedade, com problemas de melancolia, de angústia, de não sei o quê. A grande maioria dos pesquisados, dos estudados, que tinham tentado suicídio uma ou às vezes mais de uma vez, não tinham tido contato com a evangelização, em qualquer religião que seja, não tinham tido contato com o evangelho quando crianças. Os demais que passavam pelos mesmos problemas, mas que na infância foram evangelizados,
embora estivessem passando pela mesma pressão psicológica, pela mesma questão de depressão, de ansiedade, de uma série de coisas, nunca nenhum deles tentou suicídio. E todos esses haviam tido evangelização na infância. Então, hoje em dia, eu vejo muitos pais falando: não, meu filho não leva em lugar nenhum, quando ele crescer, ele decide o que ele quiser. Se ele não tem contato com Deus, hora nenhuma na vida dele, o que ele vai decidir? Ele decide se estuda ou não, ele decide se vai na natação ou não, ele decide se vai no balé ou não. Interessante. Exatamente. Né? Que fé ele vai construir dentro dele para decidir aonde ele quer ficar e professar essa fé se ele nunca teve contato com nada. Então, a gente tem essas questões para pensar, né? Na nossa responsabilidade como adultos, diante de uma geração que está, muitas vezes, a esmo aí, jogada, né? É isso aí, Geisa. Antigamente a gente tinha aula de religião nas escolas, né? Tudo bem que antigamente era imposta a aula da religião católica em todas as escolas. Eu tive no primário, no ginásio, aula de religião e era religião católica, né? Mas a gente aprendia, pelo menos a gente aprendia alguma coisa, né? Isso aí já era um caminho para ouvir falar de Deus, com certeza. Hoje em dia nem isso se tem, por conta dessa questão. Apesar que, quando eu matriculei meus filhos aqui em Rio das Ostras, no colégio de segundo grau, no ato da matrícula, eles me perguntaram se eu queria, como aula extracurricular, ensino religioso. E me perguntaram qual era a religião dos meus filhos. E eu falei: lá em casa somos espíritas. Aí ela falou: então é opção sua, mas se vocês são espíritas, não precisa. Né? Porque ela sabia que eles já tinham esse contato. Mas tem grande número de pessoas que nem opta por isso. Porque para eles não. Meus filhos vão escolher quando tiverem condição de entender, de buscar, e deixa para lá. Aqui, o Tony colocou aqui: hoje em dia é proibido falar de Deus nas escolas. Hoje em dia existe um grande jogo, né, de interesses sobre as religiões. E aí as pessoas vão se voltando para aquela que oferece mais coisas, mais salvação. Né, Marcelo? Aí nós que estamos aqui lascados. Emprego, 3 carros, um imóvel, 20 funcionários. Nós que estamos aqui lascados, porque a gente sabe que tudo depende de nós, né? A gente vai levando, vai tentando passar o nosso entendimento para aqueles que estão ao nosso redor da melhor maneira possível. Eu estou quase indo numa que me prometeu tirar minha pedra da vesícula. Vamos ver. Bom, continuando aqui, para a doutrina espírita, a fé necessita de uma base que é a inteligência perfeita daquilo em que se deve crer. Fé inabalável só o é a que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. Por não ignorar que a aquisição da fé é, em muitos casos, obra dos séculos, foi que Jesus optou por exaltar-lhe o poder em resposta ao pedido que lhe dirigiam os apóstolos.
Entretanto, a fé não precisa ser grandiosa, algo fora do comum. Basta que seja verdadeira. Ainda que seja do tamanho de um grão de mostarda, uma semente tão pequena, se ela for exercitada, plantada no terreno da vida, ela crescerá e será capaz de trazer grande providência, ou seja, de realizar coisas prodigiosas, destacando montanhas ou fazendo uma amoreira desenraizar-se e ser transportada até o mar. Então, assim, a fé que desloca montanhas está no Evangelho de Mateus, no de Lucas é a amoreira. Então, a gente entende que você não pode ter uma fé que funciona de um jeito num tempo e que tempos depois vai funcionar de outro jeito. Essa é a questão que ele fala. Por que a fé raciocinada? Para que você não se arrependa de amanhã estar voltado para uma coisa que já se modificou completamente, que já não existe do mesmo jeito que você conheceu. Né? Vai falar alguma coisa ou posso trocar? Não, vou falar. Eu queria primeiro, no primeiro parágrafo, né, falar sobre a nossa doutrina, que ela encara as épocas da humanidade, passadas e as que virão, futuras. Quando fala que em todas as épocas da humanidade, a fé que nós temos é a fé mais correta. É a fé no quê? Não só na parte religiosa, como na parte científica, como na parte filosófica, né? O magnetismo, a radiação, né? Aquela foto do Cristo, né? Andando sobre o mar. Hoje você tem carros que se movem acima, né? Da parte do solo por eletromagnetismo, né? E uma coisa interessante é falar só um minutinho, Renata, sobre a montanha. Né, deslocando montanhas. Vamos colocar montanhas como nossos problemas. Então, se eu tenho uma fé raciocinada, se eu entendo o que eu estou passando, se eu entendo o que o Consolador prometido pode fazer por mim, eu desloco qualquer montanha, ou seja, eu desloco o problema que está na minha frente. Ele não desaparece igual varinha de condão. Não, mas eu tenho a capacidade de, entendendo, passar com resiliência. Sofrendo? Sim. Doendo? Sim. Mas passo ele entendendo por que aquele problema está na minha frente. E Jesus disse: não colocarei fardos pesados em ombros fracos. Isso aí. Ó, o Tony lembrou aqui que o Dr. Fritz tirava as pedras. Vai lá. Pois é. Lá no Evangelho, continuando no capítulo 19, no item 2, diz assim: as montanhas que a fé desloca são as dificuldades, como o Marcelo acabou de lembrar. As resistências, a má vontade, em suma, com que se depara da parte dos homens, ainda quando se trate das melhores coisas, os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo e as paixões orgulhosas são outras tantas montanhas que barram o caminho a quem trabalha pelo progresso da humanidade. A fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem se vençam os obstáculos, assim nas pequenas coisas que nas grandes. Da fé vacilante resultam a incerteza e a hesitação de que se aproveitam os adversários que se tenha de combater. Essa fé não procura os meios de vencer, porque não acredita que possa vencer. A gente sabe que nós temos, não só podemos ter adversários encarnados, né? Aqueles invejosos, aqueles que
olham para você e falam: poxa, mas por que essa pessoa tem uma grama tão verdinha e a minha grama que eu estou aqui adubando não é verde igual a dela? Né? A gente pode ter? Pode ter. Agora, nós temos muitos amigos incompreensíveis, desencarnados, que a gente não está ali, né, tete a tete, vendo, ouvindo o tempo todo, e que estão lá trabalhando pela nossa infelicidade, porque tem um desafeto com a gente, porque tem questões pendentes, né? Porque a gente não lembra o que fez antigamente. E aí, quando a gente não tem essa fé perseverante, essa fé que nos dá a certeza de que estamos no caminho certo, que estamos sendo protegidos, que estamos trabalhando para nos melhorar, apesar das imperfeições que temos, a gente abre brecha para que esses amigos nos imantem numa atmosfera de baixa vibração, né? Nos inspirem pensamentos derrotistas, pessimistas, pensamentos que vão nos adoecer. Né, Marcelo? São montanhas também que a gente tem que aprender a subir. Às vezes não precisa nem mandar ela sair do caminho, mas a gente tem que aprender a subir com confiança para poder descer lá do outro lado. Que é inversamente ao orgulho e à vaidade, quando ele coloca na última linha: essa fé não procura os meios de vencer, porque não acredita que possa vencer. Então, quando uns vão e pedem para tirar os problemas da sua frente, outros com fé vão e pedem resiliência para poder o quê? Ultrapassar o problema. E descer a montanha do outro lado. É isso. Exatamente. É isso que eu estou falando. Essa é a questão da fé que nós temos que buscar. A fé estacionária não é produtiva e se abala às menores contrariedades ou provações. Está claramente representada na alegoria dos servos inúteis, isso é, dos servidores que nada mais fazem do que a própria obrigação, que agem de forma mecânica ou rotineira. Depois de exaltar o poder da fé, Jesus faz os apóstolos compreenderem que, para ser fortalecida, a fé tem que se apoiar em atos de benemerência, em devotamento ao próximo, em renúncia pessoal a benefício dos semelhantes. Os bons obreiros, os servos úteis, sabem que é preciso cultivar a fé. Daí o apóstolo Tiago ter afirmado com convicção: mas dirá alguém, tu tens a fé, eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Né? A gente mostra a nossa fé, a nossa mudança, a nossa resiliência pelos nossos exemplos. Os nossos exemplos são boa parte das nossas obras, né? Além de vivenciar aquilo que aprendemos, né? Que é o que o Marcelo falou, buscar resiliência para passar pelo problema, não pedir que o problema saia, porque não adianta. Vai voltar. É que nem pedir paciência. Quando a gente pede para Deus paciência, o que aparece na nossa vida? Mais gente para testar a nossa paciência, porque nós estamos pedindo ela, então a gente tem que exercitar. Aí a gente diz, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Claro, eu estou pedindo. Eu só queria, Renata, comparar esse slide com agora a gente entende o primeiro slide, quando falava do servo,
do servo que não era chamado à mesa junto com o patrão, né, para a ceia, né? Então ele fala exatamente aí, Tiago fala, né? Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Tá, mostre-me a tua fé sem as tuas obras. E aí que é interessante, eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Agora, as obras são o quê? Edifícios maravilhosos, carros? Né? Não. A obra que o Tiago está querendo dizer aí é a obra de eu ser feliz, de eu ter paz. É a obra justamente de entender como que é viver, né, dentro do cristianismo, do Cristo. É a obra de ir além do que é esperado. É entender. Olha, esse estudo quase todo está falando o quê? Da nossa resiliência como seres encarnados. Isso aí. Onde a gente olha para um lado e vê o caminho, quando o caminho ele está, às vezes, do outro lado, só que não te agrada, Renata, não te satisfaz. Por quê? Porque é um caminho que você tem que fazer com mudança de hábito, com mudança de sentimento. Isso não. Eu gosto de ficar, Marcelo, gosto de ficar na minha zona de segurança, de conforto, todo mundo. Mas a gente tem que começar a sair. Quem dera a gente só precisasse viver na zona de conforto. Não progrediríamos, teríamos mais sofrimentos em outras reencarnações, porque os problemas aumentariam, os inimigos ainda, né, não conquistados também aumentariam. É um inferno. O nosso livro dos Espíritos diz isso, né? Se eu não fizer mal a ninguém, mas também não fizer o bem, também não tem reciprocidade de sentimento, fica tudo como está. Eu jogo pedra. É isso. Isso aí. E aí, para terminar, lá no livro Fonte Viva, no capítulo 26, Emmanuel diz assim: não te concentres na fé sem obras, que constitui embriaguez perigosa da alma. Todavia, não te consagres à ação sem fé no poder divino e em teu próprio esforço. O servidor que confia na lei da vida reconhece que todos os patrimônios e glórias do universo pertencem a Deus. Em vista disso, passa no mundo sob a luz do entusiasmo e da ação no bem incessante, completando as pequenas e grandes tarefas que lhe competem, sem enamorar-se de si mesmo na vaidade e sem escravizar-se às criações de que terá sido venturoso instrumento. Revelemos a nossa fé através das nossas obras na felicidade comum, e o Senhor conferirá à nossa vida o indefinível acréscimo do amor e sabedoria, de amor e sabedoria, beleza e poder. Então, é o que você falou. A gente tem que viver de acordo com as nossas obras, buscando essa sabedoria, essa beleza, esse amor, né? Isso a gente sabe que não vive num mundo feliz. Nós vivemos ainda num mundo de provas e expiações que, se Deus quiser, e esses homens de poder aí tomarem consciência, viremos a ser um mundo de regeneração em breve, né? Mas podemos ter esses momentos e construir ao nosso redor essa atmosfera de felicidade, que é a construção desse amor, dessa sabedoria, dessa beleza, e principalmente desse poder da fé. Renata, essa felicidade relativa que você colocou, ela é tão importante, né? Porque, veja só, todos que estão aqui, Tony, nosso chefezinho querido, você veja, né? A gente não consegue viver feliz se eu ainda tiver inveja, orgulho, ciúme, se eu tiver alguma coisa que faça com que a minha participação naquele grupo, né, seja totalmente antagônica, seja totalmente bélica, né? Então, o que nos leva a tentar entender o que é viver em paz
e aí vem a felicidade relativa, né? É exatamente como Cristo nos coloca no Evangelho, como o livro dos Espíritos coloca, né? Que o orgulho é o câncer da humanidade, né? Então, todos esses nossos atributos que ainda nós não conseguimos resolver, o nosso ego, como Joana fala, Renata, vem exatamente de uma coisa chamada egoísmo. Então, quando a gente entender que é contra esse que eu tenho que lutar, mas não dentro do outro, mas dentro de mim, eu vou começar a olhar para o outro de uma forma muito mais caridosa e com compaixão. Porque eu vou vendo que a vida dele é um inferno. E eu estou saindo dessa vida que era um inferno. Isso aí. Isso aí. A gente tem que aproveitar todas as oportunidades, né, Marcelo? De exercitar e de aprender. Porque são essas oportunidades que vão nos fortalecendo ao longo do caminho. Renata, que palavra maravilhosa que você usou, que soou como Ave Maria no meu ouvido. Tempo e oportunidade. Eu tenho um tempo limitado em cada reencarnação, né? A vida, ela é infinita, imortal. Mas o tempo de cada reencarnação é finito. Sim. E são as oportunidades do caminho que vão me fazer crescer. Renata, excelente esse término com a palavra oportunidade, que eu às vezes tenho medo de pegar. Temos muito medo, né? Nos sentimos impróprios, nos sentimos inseguros, não nos sentimos capazes, mas é necessário vencer o medo, né? É necessário vencer o medo e é possível, né? E suportar foi o exemplo que Jesus trouxe para a gente. É possível suportar qualquer dor e qualquer sofrimento. Ele mostrou isso na carne para a gente, né? Então, vamos seguir o seu exemplo. Vamos entender o sacrifício que ele fez por nós foi justamente esse, mostrar para nós todos que viríamos, que estávamos no período em que ele estava aqui e que voltaríamos e que viríamos depois, que é possível. Né? Não temos que questionar se o outro não está fazendo a parte dele, se o outro está buscando o caminho errado, se o outro vai ter mais recompensas ou menos recompensas de Deus que eu. Tem só que seguir. Seguir entendendo as possibilidades de vencer através das oportunidades que eu recebo. E aí, e aí eu pergunto, né? No finalzinho, não é para responder, pessoal, mas eu só pergunto, né? E a nossa fé está como? Ela consegue remover um monte de areia aqui da Praia da Tartaruga? Um montezinho. Ou ainda está difícil? Vamos responder intimamente, né? Será que ela está fazendo a gente atravessar os costões rochosos ou não? Eu já fui até Macaé. É isso aí, gente. Muito obrigada pela presença de vocês. Compartilhem com os amigos se vocês gostaram. O nosso próximo encontro está aqui, ó, vai ser dia 6/11, com o tema da cura da mulher Heloísa, a mulher que sangrava. Estou de férias, mas eu vou participar. Amém! De férias é muito bom, vai ter tempo para falar bastante coisa para a gente. Então, esperamos vocês no dia 6, até a próxima. Convidem os amigos para participar com a gente. Estamos quase chegando aí no nosso recesso de fim de ano, né? Se Deus quiser, ano que vem nós vamos continuar aqui com
o restante do nosso projeto. E nós agradecemos vocês, que tenham uma boa noite, uma boa semana, que Deus esteja em seus lares, Jesus lhes acompanhe todos os dias. Marcelo, brigadão, Deus te abençoe. Eu que agradeço, hein? Até a próxima, meu amigo. A todos. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.